durante o mês de maio, nós vamos conversar aqui nos nossos encontros a respeito da necessidade de irmos muito além de onde fomos até agora. Nós bendizemos ao Senhor, porque são 55 anos de história como igreja organizada aqui. Louvamos ao nosso Deus por isso, porque isso é uma dádiva. Na verdade, é mais tempo do que 55 anos. Você sabe que a comunidade já existia aqui como congregação antes mesmo disso. São 75 anos do lançamento da pedra fundamental aqui. Bendizemos ao Senhor. Esse mês será um mês de festa, mas também será um mês de pensarmos, como ouvimos na canção agora há pouco, que frutos temos dado ao Senhor. O que temos feito nesse período? Afinal de contas, o que é a igreja? Afinal de contas, o que é a igreja aqui nesse lugar? Há algumas semanas atrás houve o retiro nacional dos capelães evangélicos, dos capelães militares evangélicos na cidade de Valinhos. Os irmãos se lembram, nós pedimos que os irmãos estivessem orando por isso. Na mesma semana estava acontecendo o retiro nacional dos capelães militares católicos, né? Há pouco em Indaiatuba, é pouca distância entre as duas cidades. Então, os pastores estavam no local, os padres estavam no outro. Eu precisei cumprir uma missão ali no retiro dos padres, então eu fui para lá. Eu conheço grande parte dos capelães, nós trabalhamos juntos no dia a dia. E eu estava conversando com um dos capelães, o capelão da aviação do Exército ali em Taubaté, e ele estava dizendo: vocês estão todos lá? Estamos. E aí, como é que é? Eu falei: a gente vai fazer o culto hoje à noite, né, com a celebração da ceia. E ele falou que assim: não, mas como é que vocês conseguem fazer o culto lá? Tem pastor de tudo quanto é igreja lá, né? São várias religiões diferentes. Ele falou assim: são várias religiões diferentes ali, como é que você consegue fazer o culto? E eu dizia para ele: não, mas não tem várias religiões diferentes, né? Nós somos apenas uma igreja, somos apenas um corpo. Mas aquilo me levou a pensar, afinal de contas, o que a gente faz, será que é religião? É isso que nós fazemos? Eu queria conversar sobre isso com você nessa noite e dizer que igreja vai muito além da religião, é muito mais do que isso. Eu gostaria de conversar com você sobre isso nessa noite, para isso usar dois textos do Evangelho, dois ensinamentos de Jesus, e quero começar com o texto de Mateus. Eu sei que na sua liturgia está invertido, mas eu quero começar com o texto de Mateus, capítulo 23, a partir do verso 13. É um texto conhecido, um texto bastante duro de Jesus Cristo, mas eu queria compartilhar com você esse texto. Jesus está falando com os religiosos da sua época, os escribas e fariseus, aqueles que eram os mestres da lei, aqueles que guardavam a lei. Jesus está falando com essas pessoas e eu gostaria de compartilhar isso que Jesus está falando com você nessa noite. Mateus capítulo 23, a partir do verso 13. Nós vamos ler até o versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor, Jesus Cristo falando: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Eu quero convidar você também a ler um trecho que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, a conhecida parábola contada por Jesus sobre o fariseu e o publicano, Lucas capítulo 18, versos do 9 ao 14. Lucas capítulo 18, versos do 9 ao 14. Diz o texto bíblico sobre Jesus: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E disse Jesus: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que o Senhor nos edifique com a leitura e com a proclamação de sua santa palavra. Nós fomos convidados por Deus, mais do que isso, nós fomos convocados pelo Senhor para irmos muito além da religião. Religião é todo o esforço humano no sentido de nos reconectar com Deus. Você sabe disso, você já ouviu isso várias vezes. A palavra religião tem uma origem no latim, significa religar, vem de um verbo que significa religar. A ideia é que de alguma forma nós podemos fazer alguma coisa para nos conectar com Deus novamente. É óbvio que você pode entender que Deus nos ensina um modo correto de religião, não há dúvida nenhuma. O que nós estamos falando nessa noite é sobre a religião que é construída pelos homens. É dessa religião que nós vamos falar nessa noite. Nessa noite nós vamos tentar fazer a diferença entre a religião dos homens e o reino de Deus, o verdadeiro projeto de relacionamento com o Pai. De um lado você tem as tentativas humanas de fazer com que nós nos reconectemos com Deus. Do outro lado, você tem a ação divina que nos chama de volta para Ele. Religião dos homens versus reino de Deus. Jesus era um homem que sabia se relacionar com Deus. Jesus ensinava aos seus discípulos como se reconectar com o Pai através da oração, através do jejum, das disciplinas espirituais. Jesus era alguém que mostrava com a sua vida o que era seguir a Deus e não perdia a oportunidade de colocar o dedo na ferida dos religiosos de plantão. Especialmente dessa dupla, os escribas e os fariseus. Jesus não perdia a oportunidade de dizer: olha, vocês sabem tudo sobre religião, vocês sabem tudo sobre os rituais, vocês sabem tudo sobre a hora que o culto tem que começar e a hora que o culto tem que terminar, vocês sabem tudo sobre qual é o tipo de música que pode cantar e qual é o tipo de música que não pode cantar, vocês sabem tudo sobre qual tipo de ministério pode ser feito e qual ministério não deve ser realizado, vocês sabem tudo sobre qual é a roupa permitida para entrar na sinagoga e qual é a roupa que é vetada para entrar na sinagoga, mas vocês não sabem nada sobre verdadeiro relacionamento com Deus. Jesus Cristo está ensinando que é possível sim falar das coisas de Deus, estar perto de pessoas que falam sobre Deus. Jesus Cristo está ensinando que é possível sim cantar a respeito de Deus, que é possível sim até mesmo ler a palavra de Deus e ainda assim não conhecer a Deus de verdade. Muitas vezes nós tentamos
com a nossa própria inteligência, os nossos próprios métodos, com os nossos próprios méritos. Nós tentamos com a última grande jogada de marketing eclesiástica, nós tentamos de todas as formas nos ligar a Deus, nos reconectar a Deus. Mas é impossível fazer isso. A gente não consegue fazer isso com as nossas próprias mãos. E é por isso que Jesus Cristo desafia os escribas e fariseus a entender que toda religião, todo sistema construído por eles não é nada diante do projeto, que é o projeto do reino de Deus. E eu quero que você pare para pensar nessa noite um pouquinho a respeito disso. Será que nós não temos estado comprometidos com o nosso próprio projeto? Com a religião que nós mesmos criamos, com a religião que nós mesmos construímos. E por isso apontamos o dedo para os outros, dizendo: você não se enquadra nesse projeto, você não é desse jeitinho, você não está nesse molde. Será que nós não temos escolhido a religião e estamos satisfeitos com ela? Estava conversando com a Silvânia esses dias, falando... Infelizmente, a gente muitas vezes vê algumas igrejas que já tiveram uma grande história, que já tiveram uma história de movimento, de vidas sendo salvas, de vidas levadas aos pés da cruz, e que de repente, por algum motivo, se acomodam e ficam satisfeitas ali como estão. E nada acontece naquela igreja, mas tá bom assim, não entra pessoa nova, tá bom daquele jeito, né? A gente sabe quais são as músicas, a gente sabe o que o pastor vai pregar, a gente sabe que tipo de hino que vai cantar, e tudo vai continuando daquela maneira. O pastor finge que é profeta, a gente finge que recebe a palavra de Deus e fica assim, um de um lado e outro do outro. E nada acontece. E as pessoas se acomodam com aquilo. As pessoas escolheram deitar sobre o berço esplêndido da religião. As pessoas escolheram deitar sobre aquele projeto que elas mesmas construíram. Jesus Cristo não veio trazer religião de homens. Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus. E a grande diferença entre esses dois projetos. Então deixa eu compartilhar com você algumas dessas diferenças. A religião se fundamenta naquilo que nós construímos. Nas nossas ideias, nos nossos projetos, na nossa história. A religião se constrói a partir da gente mesmo, dos seres humanos. O reino de Deus não, a base do reino é a palavra de Deus. É a partir dessa palavra que se constrói algo sólido. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, e essa construção não irá cair, porque ela está edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz para aqueles homens, para os escribas e para os fariseus: vocês estão tentando criar um sistema que seja construído nas leis que vocês mesmos criaram. Vocês estão preocupados com vocês mesmos, as coisas se encaixarem do jeito que vocês gostam, da maneira que se adapte a vocês, quando na verdade o que importa é o que Deus quer, é o que Deus revela a nós. Isso é o que importa. Vocês estão muito preocupados com as leis criadas por vocês, mas estão muito pouco preocupadas com a verdadeira lei, que é a lei de Deus. O espírito da religião é isso: tradição, opinião e abuso. Esse é o espírito da religião. Não. Nós temos uma história que recebemos e precisamos ser fiéis a essa história. E a gente conversava hoje de manhã na escola dominical. Eu não tenho nenhum problema com a tradição é muito legal. A tradição ela determina o nosso padrão de identidade. Muitas vezes nós conseguimos reconhecer quem nós somos por causa daquilo que os nossos pais nos legaram. A tradição ela não é ruim, desde que, como Jesus Cristo ensinou, ela não afronte os princípios da palavra de Deus, da lei de Deus. Porque entre a tradição dos homens e a lei de Deus, eu fico com o Senhor. Mas quantas vezes nós invalidamos a lei de Deus, a palavra do Senhor, por causa da nossa tradição? E fazemos como os escribas e fariseus faziam naquela época. Jesus está dizendo: vocês não apenas não entram no reino, como não deixam outros entrar também. E aí a gente diz: pastor, esse tipo de música não pode cantar aqui, né? Não pode. Por que não pode? Porque essa é a nossa tradição. Pastor, não pode mudar o horário do culto. Por que não pode? Porque essa é a nossa tradição. Está escrito lá em 1 Ezequiel, capítulo 3, versículo 2. O culto começará 18h30, não é isso? Talvez não esteja lá, mas com certeza está escrito em Heresias, capítulo 4, versículo 2. E terminará 1h30 depois, não é isso? Está escrito lá.
Não, mas é assim, tem que ser desse jeito, tem que ser nesse molde, tem que ser nesse formato. Tradição. Há uma tradição muito boa, deixa eu dizer isso para você. Há uma tradição muito boa. Tradição é quando nós recebemos algo de alguém e transmitimos para outra pessoa. Tradição e transmissão são palavras que estão no mesmo campo semântico. Eu recebo e eu transmito para você. Isso é tradição. A melhor tradição é aquela que vem direto do Pai. Por exemplo, o apóstolo Paulo uma vez falou: o que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Isso é tradição. Eu recebi do Senhor e entrego a vocês. A melhor tradição que existe é aquela que surge do coração do Pai e que é transmitida a nós. É aquela que é transmitida a nós por meio da palavra revelada de Deus. Tradição de homens, não. Opinião humana, não. Por que isso tem que ser feito dessa forma? É porque o pastor fulano de tal falou isso, né? Sim, mas tudo bem, mas qual era a base a partir do qual o pastor fulano de tal falou isso? A base era o outro pastor que veio antes dele, né? E aí a gente constrói uma verdadeira sucessão apostólica, quando um vem antes do outro e vai determinando como é que as coisas têm que ser feitas, que modelo que deve ser seguido. O espírito da religião muitas vezes é o espírito da opinião. Eu acho que é assim, mas o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? O espírito da religião muitas vezes é o espírito do abuso. O que os fariseus faziam naquela época era oprimir aqueles crentes que tentavam de alguma maneira se achegar até Deus. E quantas vezes nós, a igreja evangélica brasileira, nós repetimos esse mesmo modelo? E quantas vezes homens e mulheres são extorquidos, não apenas no seu dinheiro, mas também nas suas emoções, na sua própria vida, são abusados pelos seus líderes, que não entendem o que é o projeto do reino, mas querem apenas continuar edificando sobre isso que se chama religião. O espírito do reino não é assim. O espírito do reino é o Deus que se revela em sua palavra. Não é tradição humana, não é opinião humana, não é abuso de homem contra homem, mas o Deus que é o único Senhor sobre nós, que se revela em sua palavra e que mostra para nós o que é que Ele deseja. Deus não nos deixa à deriva, Deus não nos deixa sem saber o que fazer, Deus nos aponta a direção. Eu não preciso de doutrinas de homens, porque o Deus Supremo, que criou todas as coisas, se preocupou tanto comigo, a ponto de me apontar a direção e me dizer para onde eu vou. A palavra de Deus é o meu norte, ela é a minha direção. A religião se fundamenta nos homens, mas o reino tem a sua base na palavra de Deus. Por isso, meu irmão, vai a primeira recomendação para você nessa noite: beba direto da fonte que é a palavra de Deus. Beba direto dessa fonte. Quando eu falar aqui, meu irmão, fique tranquilo, vá à fonte, confira. Você lembra como é que eram os crentes de Bereia, não lembra? O apóstolo Paulo ia lá e falava, tudo bem, Paulo, você falou muito bem, foi muito legal, mas espera para a gente conversar até amanhã, que a gente tem que voltar em casa, conferir na escritura, se é isso mesmo que você está dizendo ou não. Se bater, beleza, você pode ficar aqui com a gente sem problema. Beba direto da fonte que é a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus, busque nas escrituras sagradas qual é a direção de Deus para você. Nós somos a Igreja Presbiteriana da Esperança, nós temos uma história abençoada aqui, mas nós queremos trilhar apenas o caminho que Deus determina para nós. Nós queremos trilhar apenas o caminho que Deus em sua palavra aponta para nós. É o projeto do reino que nós queremos para essa igreja. Deixa eu te dizer uma segunda coisa. A religião só tem olhos para si, mas o reino ensina a compartilhar. A religião é egoísta. A religião nos leva a olhar apenas para nós mesmos. E o grande perfil do religioso é esse fariseu que vai orar aqui. Essa parábola é muito preciosa de Jesus Cristo, né? Esse camarada vai orar. E ele se coloca ali, se coloca de pé, faz aquela oração bonita. Você lembra daquele irmão que de vez em quando eu cito aqui, que era da igreja quando eu era criança, presbítero Aurélio? Faz muito tempo que eu não falo como é que ele orava. Talvez algumas pessoas estão há pouco tempo aqui na igreja e não lembram. Mas eu me lembro como se fosse hoje do presbítero Aurélio. Porque estava maior silêncio, alguém pediu o presbítero Aurélio para orar. E ele chegava lá, santo, santo e eterno Deus. E eu nunca entendi, já falei isso para os irmãos, por que dessa pausa entre o santo, santo e o eterno Deus? Santo, santo e eterno Deus. Não sei se era um pigarrozinho que ele queria tirar ali entre o outro, não entendi. Santo, santo. As pessoas até mudam as palavras, né? As pessoas vão falar, o camarada vai tentar orar e sai cada palavra estapafúrdia ali no meio da oração, né? Porque o camarada quer começar a criar, falar coisas ali e nem ele sabe o que está falando.
Muitas vezes, né, a gente age assim parecido com esse camarada. O fariseu, pelo menos, ele sabia o que falava, né? Ele ia lá e começou a usar palavras bonitas, né? Falou: Senhor, eu louvo o teu nome por causa de mim, Pai. Louvado seja o teu nome por mim, Senhor. Eu sou esse homem, além de bonito e bem trajado, eu sou também bondoso, eu faço bem às pessoas, eu não minto, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, né? Eu estou aqui, eu sou uma beleza. Senhor, o Senhor é muito sábio realmente, porque o Senhor me criou. Eu teria um desgosto profundo se eu me faltasse no mundo, né? Então, bendito seja o nome do Senhor por mim. Afinal de contas, aí ele lembrou que tinha alguém perto dele, né? Olhou, tinha um publicano. Afinal de contas, eu não sou como esse publicano maloqueiro que está aqui. O Senhor sabe qual é o time que ele torce, enfim, que está aqui ao lado, pecador. Eu não sou como esse camarada aqui, Senhor. Muito obrigado por isso. Esse cara é o exemplo típico de quem é o fariseu. O fariseu tem olhos apenas para si. Isso é o que a religião dos homens faz com a gente. A gente olha apenas para a gente mesmo, a gente está preocupado apenas com a gente mesmo, e a gente é incapaz de olhar para o outro, a não ser que seja para apontar o dedo na ferida do outro. Na religião, o que importa é o que eu ganho. O que eu levo nisso? Beleza, eu vou na igreja, tudo bem, pastor, eu vou lá, eu vou até contribuir com a oferta de aniversário, eu vou até contribuir isso, né? Você vai ter a sua oportunidade, irmão, viu? Eu vou até contribuir com a oferta de aniversário, eu vou entregar o meu dízimo, eu vou nas atividades durante a semana, eu vou fazer esse esquema todo, mas pastor, o que eu ganho com isso, né? Esse é o modelo da religião. Eu tenho que fazer alguma coisa para receber algo em troca. E aí o que acontece? O meu relacionamento com Deus deixa de ser um relacionamento de serviço da minha parte e passa a ser um relacionamento de serviço da parte de Deus. Eu venho aqui à igreja para consumir alguma coisa, para consumir o relacionamento social, para consumir o entretenimento que é oferecido para mim, para consumir as bênçãos que Deus pode me dar, e eu inverto completamente os padrões, porque o que importa é o que eu ganho nisso. Meus irmãos, este não é o projeto de Deus. Na religião o que importa é o que eu ganho, no reino o que importa é o quanto eu compartilho, isso é o que importa no reino. No reino eu importo menos do que o meu próximo. E Jesus Cristo ensinou isso de uma forma muito bela. Jesus Cristo mostrou que a verdadeira expressão dele aqui na terra é o meu próximo, é quem está ao meu lado. Você se lembra que ele ensinou: um dia eu virei, e eu vou chegar para algumas pessoas e vão dizer que assim, eu quero que vocês fiquem afastados de mim. Sabe por quê? Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Lembra disso? Jesus começa a falar uma série de coisas. E a turma pergunta: mas Jesus, nós nunca vimos o Senhor. Quando foi que nós fizemos isso com o Senhor? Ele disse: cada vez que você fazia isso com esse, com aquele, cada vez que você fazia isso com eles, era comigo que você fazia. Porque o outro, o próximo, aquele que está ao seu lado, ele é a real expressão de Cristo entre nós. Na religião eu espero que Deus me preste algum serviço. Na religião eu espero que Deus faça alguma coisa por mim. Na religião eu espero que Deus me aprove. Na religião eu espero que Deus me abençoe. Na religião eu espero que Deus dê um jeitinho para mim. E esse negócio é tão deturpado que a gente tem cada situação estranha na igreja que fica extremamente preocupado, né? E a pessoa que ora pedindo a Deus, já não pede a Deus um carro, né? Mas já diz: Senhor, eu preciso de um carro, Pai. Então eu quero um carro simples, que dê para mim a locomoção. Traz, Senhor Deus, para mim, ministra sobre mim um Camaro amarelo, Senhor, a fim de que eu possa não apenas andar de carro, como propiciar outros que façam canções a respeito do meu veículo automotivo. Então, Deus, em nome de Jesus, faz isso comigo aqui, me abençoe, né? Cada situação. Ou ainda o que a gente ouve falar de vez em quando da turma que sai ali para fazer o sequestro, né? Os bandidos saem para fazer o sequestro, a galera antes de fazer esse sequestro, vamos orar pedindo a Deus que tudo dê certo aqui na nossa missão. Mas como é que pode esse negócio, né? O que eu quero, o meu tempo, o meu jeito, são menos importantes do que o que Deus quer, o jeito dele e o tempo dele. A ele toda a honra e toda a glória, que ele cresça e que eu diminua. A gente precisa urgentemente colocar as coisas no seu devido lugar. A religião ensina a gente a olhar apenas para nós mesmos, mas o reino de Deus nos ensina a dividir e compartilhar. Por isso, lembre-se, meu irmão, tem uma canção do Gerson Borges que eu gosto muito, que diz isso: lembre-se que a glória de Deus é compartilhar.
projeto de Deus para nós é dividir a graça que recebemos dele, dividir o presente da salvação que recebemos com o outro, e dividir tudo aquilo que ele nos deu, e ser surpreendido por aquilo que ele pode fazer. A gente esteve no Madrugou sexta-feira, no nosso pequeno grupo. Lúcia e Vicente estavam dividindo com a gente ali a oportunidade de compartilhar com um morador de rua essa semana, né? E eu lembrei também daquela ocasião em que eu pude compartilhar o travesseiro com um morador de rua. Já contei isso para alguns irmãos aqui. Eu vindo do seminário, o sujeito estava dormindo ali no chão duro, e eu falei, eu preciso voltar aqui e trazer. Esse mês eu não tinha escutado essa, vou ter que contar para você essa aqui, tá? Eu estava vindo do seminário, vi aquele sujeito dormindo no chão duro, eu falei, eu tenho que compartilhar alguma coisa. Eu fui para casa, estava dormindo, minha cama quentinha, né? Falei, não, eu vou levar. Peguei um travesseiro, falei, vou levar para esse camarada. Saí à noite fria, fui lá. Ele estava cobertinho, mas não tinha lugar para colocar a cabeça, né? Eu dei aquele travesseiro para ele, né? Cheiroso. Você imagina como é que é? Adolescente, você imagina como é que estava aquele travesseiro? Levei aquele travesseiro para ele, coloquei ali, né? Falei, ó, aí meu filho, né? Pra você dormir. Ele olhou para mim, e é o seguinte, meu irmão, quando eu entrei no seminário, né, o diretor ele ficava orando a Deus para saber se eu tinha que continuar no seminário ou não, né? Porque era cabelo grande aqui, uma barba desse tamanho, calça rasgada, aquele negócio todo, né? E eu fui daquele jeito levar o travesseiro para ele, né? Eu levei. Aí ele olhou para mim, assim, pô, meu filho, muito obrigado. Eu falei, não, de nada. Ele falou, tá precisando de alguma coisa para você levar para o senhor lá também? Se quiser, eu falei, não, obrigado, não dá, pode ficar aí. Quando a gente aprende a compartilhar, a gente é surpreendido por cada situação que não imagina, né? A gente, inclusive, é surpreendido pela capacidade do outro de compartilhar também. Meu irmão, guarde isso no seu coração. A religião, ela só tem olhos para si. O reino de Deus ensina a gente a compartilhar. O que você tem dividido, meu irmão? O que você tem compartilhado? Você tem compartilhado o seu tempo, os seus dons, o seu talento, a sua comida, o seu dinheiro. O que você tem compartilhado? Compartilhado da sua fé, da graça que Deus operou na sua vida. O que você tem dividido ao longo da sua história? Ou você acha que relacionamento com Deus é o que eu ganho nisso? Deus, o que é que o Senhor vai me dar? A religião só tem olhos para si. O reino ensina a compartilhar. Deixa eu dividir uma terceira lição com você. A religião dos homens escraviza e oprime. O reino liberta pela graça. A religião dos homens faz isso com a gente. Nos escraviza e nos oprime. Jesus pegava muito pesado com os escribas e fariseus. Jesus pegava muito pesado com os religiosos da sua época. Porque eles usavam de todo o conhecimento que tinham, usavam de todo o sistema que tinham construído para levar as pessoas ali, ó, juntinho deles. E Jesus Cristo dizia, vocês estão escravizando, vocês estão oprimindo, vocês estão prendendo, mas eu vim para libertar. Sabe, meu irmão, a religião, ela cria as regras, ela acusa o culpado, ela exclui o pecador. A religião diz, não faça isso, faça aquilo, não toque nisso, não manuseie aquilo, como o apóstolo Paulo fala. A religião diz isso. A religião cria regras que vão além dos preceitos de Deus estabelecidos na Escritura. E quando alguém não se encaixa nessas regras, a religião está pronta a apontar o dedo e acusar o culpado. A religião está pronta a excluir o pecador quando ele não se comporta da maneira como era esperado. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus convence do pecado, mostra o caminho de Jesus e reconcilia o pecador com o Pai. Veja, são duas coisas tão parecidas, acusar o culpado e convencer do pecado. São duas coisas aparentemente parecidas, mas que são radicalmente distintas. Jesus em momento nenhum está dizendo que a gente deve passar a mão sobre a cabeça do pecado e deixar o pecado ali conviver. Ao contrário, o nosso Deus é santo e não comunga com o erro, não comunga com o pecado, mas Deus tem uma forma diferente de lidar com o pecado. Quando o pecado é colocado diante do altar de Deus com um coração contrito e sincero, Deus age com graça superabundante, com graça maravilhosa, e Deus livra o pecador do pecado. Meu irmão, eu não estou aqui para acusar você, porque quem acusa é o acusador. Quem é o acusador? O
O diabo, ele é que acusa. Eu não estou aqui para acusar você. Minha função não é essa. Mas a religião faz isso. A religião diz, você errou, você é pecador, agora você precisa fazer alguma coisa para se livrar desse pecado. O que você faz para se livrar desse pecado? Bem, em algumas outras comunidades religiosas, você faz uma procissão, você sobe uma escadaria, você faz determinadas coisas. Mas nas nossas confissões religiosas, muitas vezes nós dizemos, olha, você precisa ir à igreja todos os dias, você precisa ser fiel nos seus dízimos, porque você está em pecado, meu filho. Você precisa ir na campanha dos 318 pastores. Esses dias eu vi, publicaram um cartaz no Facebook, venha na campanha dos 318 pastores. Desculpa o meu desconhecimento bíblico, mas eu estou querendo entender até agora por que 318 exatamente ali, 318 pastores, né? Então ali, se um pastor passar mal naquele dia, eles vão ter que ordenar alguém às pressas ali na igreja, para manter o esquema ali dos 318 pastores, né? É assim. Ou você cumpre esses esquemas todos, ou você vai continuar carregando a sua culpa. O meu Deus me livra da minha culpa, porque Ele me convence do pecado, porque Ele me mostra o caminho de Jesus Cristo e Ele me reconcilia. Isso é a verdadeira religião e não a religião dos homens. A religião dos homens é de manutenção, ela mantém as coisas como são, mas o reino de Deus transforma o pecador. A religião quer que você continue o mesmo, porque aí você vai continuar culpado, você vai continuar fazendo as coisas erradas, não tem problema nenhum. Eu erro, vou lá, dou a minha oferta, eu erro, vou lá, vou ao culto, resolvi o meu problema. Eu erro, vou lá, pago a minha promessa, resolvi o meu problema, as coisas não mudam. O encontro com Deus é muito radical. Deus não é um Deus de manutenção, Deus é um Deus de transformação. Ele pega o teu coração e muda e transforma em algo diferente. Eu não quero dizer para você nessa noite que você pode continuar com o seu pecado, que você pode continuar com a sua vida, que não tem problema nenhum. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que Deus quer pegar o seu pecado, lançar nas profundidades do mar e nunca mais se lembrar dele. O que eu quero dizer é que Deus quer em Jesus Cristo te reconciliar com Ele novamente. Por isso, meu irmão, descubra o poder do arrependimento e da graça. Descubra o caminho que te leva de volta para o Pai. A religião, ela faz com que você fique dando voltas ao redor de você mesmo. Nada acontece, é sempre a mesma coisa. Todo dia, é sempre a mesma coisa. Sabe por quê? Porque na religião a gente ora de si para si mesmo. Já viu que coisa interessante? Diz lá que o fariseu orava de si para si mesmo. Aquela oração não saía do teto, né? A vida espiritual daquele homem andava em círculos, nada acontecia. Era uma religião de manutenção. Descubra o poder do arrependimento e da graça. Hoje o Espírito Santo diz para você, se você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, se você está vivendo uma vida de pecado, hoje é tempo de fazer o caminho de volta para o Pai. E quem sabe ao final desse culto, não esteja mais uma vez deserto o portão da casa do Pai. Por fim, deixa eu compartilhar uma última lição com você. A religião é algo que se constrói de fora para dentro. Mas o reino de Deus nasce de dentro para fora. A religião é algo que se constrói de fora para dentro. Mas o reino de Deus nasce de dentro para fora. É por isso que Jesus Cristo está criticando tantos fariseus com essas imagens. Ah, você quer ter um copo bonitinho do lado de fora, mas por dentro está todo sujo. Ah, você quer ficar todo pintadinho do lado de fora, mas por dentro ser um sepulcro. Já viu a força dessa expressão de Jesus? Você é como um sepulcro caiado. Você é como um túmulo bonitinho. E os túmulos podem ser os mais lindos do mundo. Meu irmão, acredite, não há a menor diferença entre uma pirâmide enorme como aquelas do Egito e uma cova rasa em qualquer outro lugar. O que tem dentro das duas é a mesma coisa. É a morte. A religião é algo que se constrói de fora para dentro. Veja, a religião cria uma imagem exterior e tenta incutir essa imagem no interior do homem. Você tem que ser assim, você tem que usar essa roupa, você tem que falar dessa forma, você tem que agir dessa maneira. Tenta-se criar uma imagem exterior.
e adequar estas pessoas a essa imagem. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu estou cansado de ver gente se frustrando, porque isso não dá em nada. O camarada vem para a igreja, está com um problema seríssimo, e alguém diz para ele, é simples, coloca um paletó e uma gravata, começa a vir aqui na igreja, vem em todos os cultos, começa a mudar o seu jeito de falar, as coisas vão mudar. E ele começa a acreditar naquilo, é isso mesmo. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de maltratar a minha esposa, eu vou começar a ser um homem melhor, eu vou fazer isso. E começa a se encaixar, e começa a cantar os hinos da igreja, e começa a andar com a Bíblia aqui apertada no peito, e começa a falar de forma diferente com as pessoas. Antes ele chegava e dizia, aí gente, tudo bom? Agora ele chega, paz do Senhor, amado irmãos, e vós também réprobos, que caminham em direção ao inferno, a vocês também a parte do Senhor. Ele muda, né? Muda o jeito de falar com os outros, e se encaixa, e sabe o que acontece? Passa algum tempo, passam alguns meses, e aí de repente ele não resiste e cai de novo. De repente ele não resiste e tropeça, e quando ele menos percebe, ele está bebendo de novo, está fumando de novo, está maltratando a esposa de novo. Sabe por quê? Porque ele tentou com a sua própria força construir uma imagem exterior, ele tentou fazer aquilo com as suas próprias forças, mas nós somos incapazes de mudar o coração do homem com as nossas próprias forças, porque nós estamos mortos espiritualmente falando. Por mais que você tente se encaixar numa imagem, por mais que você tente fazer um processo de autoajuda e ser a melhor pessoa que você queira fazer, você não vai conseguir fazer isso, a menos que o próprio Deus, por sua graça, invada em amor o seu coração, transforme a sua vida e te mude de dentro para fora. É isso que precisa acontecer. O reino nasce no coração do homem pela graça de Deus e o transforma pouco a pouco. E aí você começa a ver milagres acontecendo. E aí você começa a ver velhos hábitos sendo jogados de lado. E aí você começa a ver a sua vida se transformando porque algo mudou dentro do seu coração. Sabe como é que se chama isso? Essa obra do Espírito Santo no ser humano se chama santificação. Só Deus pode fazer isso. Você quer ser santo, meu irmão? Não tente fazer isso com as suas próprias forças. Você quer ser santo? Peça ao Pai. Peça ao Pai. Deus me faça santo. Então, com todo carinho, deixa eu dizer isso para você nessa noite. Meu irmão, não tente mostrar alguma coisa que você não tem. Não tente. Busque em Jesus Cristo a real transformação. Não tente parecer santo se você não é santo, vai ficar uma coisa ridícula. Não tente fazer. Não tente fingir que você é algo que você não é. E aí de repente você está ouvindo toda essa conversa e pensando, caramba pastor, mas peraí, então o que eu vou fazer? Porque se for para eu ser quem eu sou de verdade, sai de baixo, pastor. Porque quando eu estou aqui na igreja é uma beleza, as pessoas me conhecem aqui na igreja, sabem como é que eu sou, mas fora daqui, só Jesus. Então é assim, eu vivo minha vida de pecado, eu sou quem eu sou e não tem problema nenhum. Estou te dizendo duas coisas. Primeiro, não tente mostrar algo que você não tem, mas busque em Jesus Cristo a real transformação. Meu irmão, essa igreja está aqui há tanto tempo. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio de verdade, que essa igreja tem pregado o Evangelho de Jesus Cristo nesse lugar. E que vidas têm sido transformadas aqui através do ministério dessa igreja. Eu louvo ao Senhor por isso. Porque ao longo de todos esses anos, homens e mulheres têm conhecido o que é o caminho com Jesus Cristo, têm sido alcançados pela graça do Senhor. E o meu desejo sincero é que essa história continue assim. Que a gente não se renda à tentação da religião humana, mas que a gente viva e construa um evangelho que seja o evangelho que faz viver e brilhar o poder de Deus, o poder do seu reino aqui nesse lugar. Mas sabe, pode ser que você esteja aqui, você é indivíduo, não estou falando da igreja, pode ser que você esteja aqui hoje, e pode ser que você esteja há anos tentando fazer as coisas do seu jeito. E aí dá alguma coisa de errado, você, opa, não, pode deixar que eu vou lá e vou tentar resolver isso. E às vezes consegue resolver de uma forma meio estranha ali, daqui a pouco está arrumando um outro problema ali na frente. Você não dá conta de resolver as suas próprias questões, porque elas são complexas demais.
Como é que a gente vai domar o nosso coração? Jesus Cristo ensinou que o nosso coração é enganoso demais. Como é que a gente vai domar esse coração? E de repente você está tentando fazer isso, você está tentando encontrar razão para a sua vida a partir do seu próprio esforço, a partir da sua própria força, e isso não está dando em nada. Porque tentar encontrar razão para a sua vida, para o seu próprio esforço, só vai lhe fazer andar em círculos. E você não vai sair do lugar, e você vai orar de si para si mesmo, e as coisas vão continuar daquela maneira. E talvez você diga, mas pastor, então é isso, então a vida é essa desilusão, eu não consigo fazer e tudo bem. Não, meu irmão, eu quero lhe dizer nessa noite que só Jesus é o caminho que pode lhe ligar de novo a Deus. Só Jesus Cristo. A religião verdadeira é Jesus Cristo. Ele é a religação. Somente Jesus Cristo, somente a cruz de Cristo é a ponte entre nós e Deus. E se você subiu à casa do Senhor nessa noite com uma existência sem propósito, de angústia, tentando fazer as coisas com suas próprias forças e percebendo que não dá conta nisso, eu quero lhe dizer nessa noite, Jesus Cristo é o caminho que te leva de novo para o coração do Pai. E eu não posso me furtar a lhe convidar a andar por esse caminho que é Jesus.